Bom, boa tarde. Hoje é a nossa 11ª edição do Conversas de Direito Administrativo. Sejam bem-vindos. Essa quarentena está se estendendo mais do que a gente imaginava. Até brinquei, a gente conversou outro dia dizendo que se ela continuar muito, não haverá tantos capítulos de direito administrativo assim para a gente conversar. Mas enfim, acho que tem muito papo pela frente ainda. E a gente seguindo a ideia de que a gente vai acompanhar um programa de Direito Administrativo 1, assim, grosso modo, nosso papo de hoje vai ser sobre ato administrativo, essa figura que era absolutamente tranquila e de uns 10 anos para cá virou bastante questionada, bastante discutida. Enfim, eu mesmo me encontro dentro das pessoas que acham que talvez o ato administrativo hoje, como categoria teórica, veja, nós vamos discutir aqui uma categoria teórica. O ato administrativo como categoria teórica, ele seja mais ele atrapalhe mais do que ajude em alguma medida, né? Há muita literatura sobre ato administrativo, tanto do ponto de vista da dogmática tradicional, como da dogmática crítica, da teoria crítica. Então, há muita leitura sobre o ato administrativo e o seu papel do direito administrativo. Então, eu já vi que o Zé entrou. Eu vou tentar chamar o Zé e para a gente começar na discussão crítica, né? O ato administrativo, o que eu quero saber, no ouvido do Zé? Se o ato administrativo mais atrapalha do que ajuda ou não, ou vale a pena manter o ato administrativo como categoria central da teoria do direito administrativo. Eu, na verdade, me alinho entre aqueles que acham que melhor seria a gente ter uma categoria central do processo administrativo. Acho que o processo administrativo tem um papel mais relevante, tem um papel deveria ser mais valorizado, já é bastante hoje em dia, né, do que ele tem sido nos tempos passados. Zé, o que você faz aí para entrar, né? Já está aqui, vamos lá, agora sim. Não vale deixar de esquecer, enquanto o Zé entra, que o ato administrativo é um paralelo com o ato jurídico do direito civil, né? O que é o ato jurídico? Quem lembra disso? Eu nunca esqueci, né? Gravei aquela coisa mnemônicas do direito, como a gente fazia com a tabela periódica, eu fiz com o ato administrativo, que é todo o ato jurídico, capaz de promover a aquisição, a restrição, a transmissão, a extinção, a declaração de direitos. E aí vai. O ato jurídico é uma manifestação lateral de vontade. Pois é, o ato jurídico é uma manifestação lateral de vontade. O que o ato administrativo é além do ato jurídico? Ele é uma manifestação lateral de vontade da administração pública. Todo ato da administração é um ato administrativo? Não necessariamente. Os teóricos mais antigos diziam, bom, é possível que a administração pública pratique um ato sem autoridade pública. Eu acho que hoje é muito difícil você imaginar essa situação. Mas, enfim, você pode imaginar que, teoricamente, seja possível a administração pública praticar um ato que não seja um ato administrativo, embora raro. E o que o ato administrativo tem de qualificação em relação ao ato jurídico, né? Ele tem mais dois elementos. Enquanto ato jurídico, a gente pode falar em capacidade do agente, competência da autoridade, a finalidade, a forma. O ato administrativo tem duas coisas que ainda você não encontra na teoria do ato jurídico, que é o motivo e o objeto. O motivo não é relevante para a maioria dos atos jurídicos da vida privada, pelo menos o direito não se interessa por eles, mas se interessa muito o direito administrativo. E também, aliás, minto, a finalidade pública. O objeto é o objeto lícito e possível no direito privado, o objeto lícito e possível também no direito administrativo. E a finalidade pública é a finalidade que é relevante também para a essência e para a qualificação do ato administrativo, enfim. Então, assim, a grossíssimo modo, essas são as distinções, sabendo que o ato administrativo, com categoria teórica, é construído em paralelo e absorvendo maior parte da literatura do ato jurídico do direito civil. Mas aí, Zé, seja bem-vindo. E a minha pergunta é, vale a pena manter o ato administrativo como categoria teórica central da teoria do direito administrativo? Eu já antecipei que eu não acho, né? Eu sou contra. Eu não consegui matar o ato administrativo ainda,
né? Porque aquela história é muito difícil para um professor matar uma categoria que é universalmente reconhecida, mas que eu acho que a discussão centrada no ato administrativo provoca mais mal do que bem hoje em dia, eu acho. E aí, o que você acha? Patrícia, boa tarde a todos e a todas. Eu não sei se o ato administrativo é a categoria central do direito administrativo de hoje. Existem candidatos a essa categoria. Eu diria que o processo ou o procedimento e o contrato são candidatos fortes a serem as novas categorias fulcrais do direito administrativo. Eu acho que, como muitos autores falam, muitos autores mais modernos, essa ideia desse ato administrativo monológico, o Floriano usa uma expressão que eu acho meio imprecisa e até politicamente incorreta, ele fala do ato administrativo autista. Eu comentei isso com um amigo meu que fez mestrado na UERJ estudando autismo, ele não gostou da expressão e tal. Mas esse ato administrativo monológico, digamos assim, isso já era, né? Embora eu diria que já era enquanto aspiração do direito administrativo, porque a prática, às vezes, você tem um ato administrativo monológico e um abraço, né? Embora essas coisas demoram muito tempo para respirarem, né? Para ter uma oxigenação, etc. e tal. Então, eu acho que o ato não é a categoria central. Eu acho que o ato ele teve um papel histórico importante, porque ele de alguma forma, ele é um homólogo funcional do ato jurídico. Então, você tem a teoria geral do direito, o direito civil, que tem a teoria dos atos jurídicos, a teoria dos negócios jurídicos, a teoria dos contratos, e você tem aqui replicando ato administrativo, contrato administrativo, relação jurídica administrativa. Agora, então, eu acho que, enquanto tal, assim, não sei se o ato administrativo é um elemento que seja o elemento, né? É difícil falar de um elemento ou o elemento. E, de fato, nos últimos 30 anos, seguramente a partir da redemocratização, o direito administrativo brasileiro vem convivendo com o processo administrativo, com os contratos administrativos, que por vezes não se respeitam, mas enfim. E sempre o ato administrativo, quer dizer, não sempre, mas usualmente o ato administrativo, ele decorre de um processo, de um procedimento. O Vasco Dias tem uma expressão que ele fala que o ato administrativo é uma instanciação de uma relação jurídica administrativa. Então, aquilo acontece ali, mas existe uma relação com o servidor público, pode ser uma relação funcional, com o contratado pode ser o contrato. Então, o ato administrativo ele é um momento da relação jurídica, ele é uma instanciação de algo que acontece antes e frequentemente acontece depois. Então, eu acho que o ato administrativo ele é uma simplificação de algo que é mais complexo, que quase sempre se expressa sob forma relacional. Dito isso, eu acho que o ato administrativo continua tendo um papel como categoria heurística, ou seja, como categoria simplificadora de ensinar o direito administrativo. Assim, eu acho que a gente não está pronto ainda para abandonar o direito administrativo, o ato administrativo em sala de aula. Ele é uma instanciação de uma relação jurídica que pode continuar. Ele tem hoje concorrentes como contrato, como procedimento, mas ele ainda é um elemento que organiza o nosso pensamento, que permite que alunos de um quinto período na UERJ, enfim, de um primeiro período de direito administrativo, compreenda de forma bastante, talvez esquemática, como é que funciona essas categorias, a lógica do sistema. O ato administrativo tem referência legal à lei da ação popular. O judiciário, se a gente ficar voando baixo aí, o judiciário, o Tribunal de Justiça, o desembargador lá, ele vai controlar o ato administrativo com base em competência, forma, finalidade, motivo, objeto ou conteúdo. Então, ele tem um papel pedagógico introdutório, ele tem uma referenciação legal, que a gente não pode esquecer, né? E, então, ele tem uma certa função de controle. Agora, ele é uma simplificação. O ato administrativo é um momento, usualmente, de uma relação. Então, assim,
assim como a relação, ela pode ter origem num contrato, ela pode ter origem numa relação legal, uma relação decorrente de uma submissão hierárquica, por exemplo. Mas eu acho que, assim, o ato administrativo é uma coisa de primeiro período de direito administrativo, assim. Quando a gente vai viver a vida do direito administrativo, a gente vê que é muito mais do que isso. Ou que quando não é, deveria ser muito mais do que isso, né? Qual a minha bronca, assim, o meu incômodo, digamos, é que o ato administrativo, como é o que eu sempre falo para os meus alunos, ele é uma fotografia, ele é estático, enquanto o processo é dinâmico. Eu gosto dessa imagem. O ato, ele fotografa um determinado momento de uma ação pública que diz pouco ou nada sobre como aquela decisão foi formada e como ela será implementada. Então, eu acho que ele presta um certo... ele pode ter até, eu acho que didaticamente, ele tem a sua utilidade, mas essa categoria teórica, de uma certa forma, ampara o voluntarismo, o decisionismo. Ele ajuda um pouco a gente a olhar estaticamente para uma decisão administrativa. Vamos supor, pegar o caso do momento. Bolsonaro demitiu, exonerou Valeixo. Né? Assim, olha Esse isso. caso já era, agora é o Moro. Sim, não. Bolsonaro exonerou Valeixo. Se você olha que legal, você olha para aquele decreto publicado no Diário Oficial, se é que foi, nem sei, com uma assinatura do Bolsonaro, com uma assinatura que não foi do Moro. Né? Aliás, isso é muito interessante, porque nem sob a ótica do ato administrativo estático aquilo era válido. Nem sobre um olhar, né? Porque ali faltava, tinha um elemento de falsidade ideológica, o ato tinha um elemento. Agora, olhando para esse ato, o presidente tem competência? Tem. Ele tem a finalidade pública, a gente não consegue aferir ali, quer dizer, em tese. Então, você tem ali uma série de questões que o olhar estático para a fotografia diz pouco ou nada sobre a validade do ato. Né? Então, assim, o ato administrativo acaba, o estudo teórico dele acaba dando acaba limitando as possibilidades do direito administrativo. Então, realmente, hoje em dia eu tenho uma certa bronca. Porque, por exemplo, eu tive um caso que envolvia um ato do Sérgio Cabral. E eu achava que aquele ato tinha alguma coisa errada. Né? Aquele ato que me pegou, que veio a mim apenas o ato praticado, eu achei que aquilo tinha algo de anormal, algo de esquisito, algo... O que eu fiz? Eu pedi o processo administrativo. Vocês acham que ele veio em algum momento? Nunca apareceu. Ninguém sabe, ninguém viu. Provavelmente aquele ato foi praticado sem sequer processo. Duvido que aquilo tenha tido um processo que o amparasse, porque eu tenho quase certeza que aquilo foi um ato ilegal praticado. Então, sem o processo, sem a maneira do processo, sem como a decisão nasceu, é tão essencial para o direito administrativo saber como a decisão administrativa foi construída, que eu acho que a decisão, que é o ato, a manifestação lateral de vontade, me diz praticamente nada dela. Então, assim, a gente é apegado a esse ato, vamos lá, a Lei da Ação Popular é de 1965, quando ela fala, consideram-se nulos os atos, etc., é de um direito administrativo de antanho, né? Eu vou ouvir o André, mas um outro comentário rápido que eu queria falar, eu queria ouvir um pouquinho você, é sobre Em Busca do Ato Administrativo Perdido. Você falou do Vasco aí, para quem não sabe, tem uma tese de doutorado de um professor português, Vasco Manuel Pereira da Silva, um calhamaço assim, eu não tenho ele aqui em casa, mas é um livro que eu usei muito na época da minha dissertação de mestrado, gostei muito, né, quando li, e Em Busca do Ato, o título é Em Busca do Ato Administrativo Perdido. Meus alunos já ouviram sempre comentar esse livro. E, teoricamente, e é isso que eu quero ouvir o Zé, teoricamente é uma defesa do ato administrativo. Em Busca do Ato Administrativo Perdido, você está imaginando que o autor vai fazer uma defesa do ato administrativo. Pois bem,
A minha pergunta é, ele realmente faz uma defesa do ato? Quer dizer, porque ele traz todas as críticas. No fim e ao cabo, eu como leitora, quando li o livro, eu fiquei mais contra o ato do que a favor dele. Então, no fim e ao cabo, acho que ele é um pouco contraditório. A defesa dele é mais crítica do que defesa. O que você acha? Vamos lá. Eu concordo integralmente com você, Patrícia, em relação ao caráter estático do ato, né? Até que eu falei dessa instanciação de uma relação jurídica, né? Que até pode continuar depois da prática do ato. Agora, eu acho, Patrícia, que o ato, além dessa função pedagógica, se eu quiser salvar a ideia do ato administrativo, e veja, eu não estou necessariamente querendo, mas só para fazer um contraponto, eu acho que existem dois elementos que permitem que você dê algum dinamismo a essa fotografia paradinha. Sabe aquelas fotografias que os celulares iPhone permitem, que são umas fotografias que fazem umas mexidinhas assim, uns balancinhos, uns gifzinhos? Eu acho que a finalidade e a motivação do ato dão um pouquinho de movimento para essa fotografia. Então, por exemplo, a motivação, tem um ato, você tem que ter a motivação do ato. Tudo bem, isso se expressa num procedimento, num processo, mas de alguma forma é um elemento, é classicamente um elemento do ato. Então dá um movimento. Harry Potter também tem os livros, aqueles negócios que se movimentam, né? Então, existem alguns elementos do ato administrativo com uma finalidade especialmente a motivação, que permitem que você veja um pouquinho do iter formativo do ato, digamos assim. Eu me lembro, eu acho que o exemplo foi seu, de alguma defesa na procuradoria, isso não é exatamente um ato, mas a ideia, o vício continua o mesmo, que é a ausência de fundamentação de algum regulamento, e que você pediu o fundamento do processo administrativo na qual se gestou o regulamento, e aí o processo administrativo era literalmente composto pelo regulamento e pela folha que se publicou no Diário Oficial, não é isso? Foi o mesmo. Então, na verdade, tem motivação, né? Não aprende. Assim, eu pedi, mas eu já intuí que era isso, tá? Porque eu conheço o gestor público. Ele não aprende. Ele não aprende que a decisão tem que nascer de alguma coisa, né? A maioria das decisões, quando você pede o processo, o sujeito monta um processo. A nossa experiência prática mostra isso. Ele monta. E o que mostra que a decisão nasceu da cachola. Quando sai, né? Quando tem. A decisão nasce da vontade do agente. Essa é a minha birra com o ato. A vontade unilateral da administração pública. O problema é que vontade da administração pública não teria que ser igual à vontade do agente. Ou, eventualmente, ela pode ser, mas num processo dialógico de formação, né? E o ato, essa que é a questão. Eu realmente, assim, eu tenho um certo desconforto com o ato hoje por essas razões. Assim, a minha experiência prática me leva um pouco a achar que o ato administrativo ele ajuda essa administração que a gente tem. É isso, a decisão é top-down, né? Se busca preencher 5 caixinhos dos elementos. Ainda que às vezes nem seja top-down, porque às vezes tem uma máquina burocrática agindo aí, assim, mas mesmo essa não está muito preocupada em fundamentar. Enfim, né? Você tem alguma coisa para falar? Eu vou chamar o André para ver o que ele... Uma coisa aqui, que toda decisão é top-down. Não, você não pode misturar, isso a decisão judicial também é top-down. Assim, na vida real, você escolhe e depois você reconstrói o argumento. Existe uma diferença que vem desde a filosofia da ciência entre contexto da justificação e contexto da descoberta. As razões psicológicas pelas quais você intui que aquela decisão é a correta não corresponde ao contexto da justificação. E o controle judicial, o controle administrativo, ele só opera no contexto da justificação. Ou seja, não é o juiz ter julgado que aquele cara é culpado porque ele tem cara feia, não sei o quê. O problema é saber se ele usou as provas que estavam no processo, se teve o contraditório, etc, etc, etc. É aí que o direito, que a dogmática jurídica opera. Então, o problema não é a decisão ter sido tomada.
de acordo com algum critério que a gente nunca vai saber exatamente qual é, porque esse talvez seja o espaço da psicologia. Embora exista hoje um caminhar nesse sentido. O problema é operar no contexto da justificação e ver se existe enquadramento para os argumentos, para ver se existe algum tipo de falácia argumentativa, etc, etc, etc. O ato administrativo, ele é um, digamos assim, ele é um sintoma de um problema maior, né? Enfim, que é pessoalidade da administração e que é falta de uma certa horizontalidade, né? Enfim. Mas vamos lá passar para o André. Vamos ouvir o André aí. Vamos ver aqui que eu consigo chamar você. Uma coisa que o Zé falou, um artigo que é muito legal e que a gente indica, ele comentou, é o artigo do professor Floriano de Azevedo Marques Neto, A Superação do Ato Administrativo Autista. Está publicado numa obra coletiva da professora, organizada pela professora Odete Medauá e pelo professor Vitor Reis Quirato. Os Caminhos do Ato Administrativo, São Paulo, RT 2011. É muito legal essa... André, cadê você? É muito legal tá aqui, esse artigo do Floriano. Alguns entendem que ele é um pouco politicamente incorreto por chamar o ato administrativo de autista, mas vale super leitura. Para mim, um dos melhores textos do Floriano é esse, o ato administrativo autista. André, legal, bem-vindo aí. E aí, tudo bem? A nossa 11ª edição aí do Conversa. E você, o que acha do ato administrativo? Eu acho que eu penso um pouco diferente de vocês. Eu acho que ele tem que se manter. Eu acho, o que eu fiquei meditando assim, enquanto vocês falavam, eu fiquei pensando assim, claro que ele é uma categoria defasada, André, que precisa congelou. ser atualizada. Caramba, não é possível que hoje eu vou sofrer com conexão de novo. Alô? Tá me ouvindo? Tá meio mais ou menos. Vai lá. Pode ir lá. Eu acho que é uma categoria que precisa se manter, porque todo o nosso sistema de controle, o sistema funciona, né? O direito, eu concordo que do ponto de vista da administração pública, o ato como um ato isolado, como uma manifestação de vontade isolada, voltada a constituir ou declarar direitos, é uma categoria que diz muito pouco sobre o que é a administração pública. Eu estou 100% de acordo quanto a isso. A questão é, todo o nosso sistema de controle administrativo é baseado nessa categoria. Então, por mais que nós resistamos a ela, e eu acho que a gente tem que criticá-la, o sistema de controle judicial, o sistema de controle, Tribunal de Contas até muda um pouco, né? Mas o nosso sistema é todo baseado na ideia de ato. Você, para impetrar um mandado de segurança, precisa de um ato coator. Para você, para população popular, você precisa de um ato administrativo. Toda lógica é baseada em atos ou contratos. É claro que nós pensamos, e eu penso assim também, que isso é muito pouco, né? Eu gosto da imagem, da fotografia. Ela é uma fotografia. E a partir dela, a gente tenta puxar outras coisas. Mas enquanto o nosso sistema de controle se basear exclusivamente nessa fotografia, e, por exemplo, não tem uma preocupação como a sua, como a nossa, de cadê o processo administrativo? E olhar só para o ato continua sendo uma categoria essencial. Então, ele não serve só para o 4º período, para o 5º período de direito administrativo. Com todo respeito e admiração que eu tenho pelos meus alunos de 5º e 4º período. Estou morrendo de saudade. Ele serve para os órgãos de controle. A gente trabalha assim, né? Ele é o momento da ação administrativa que o nosso ordenamento jurídico escolheu para ser o parâmetro de controle. E se ele é um momento para isso, enquanto ele permanecer dessa forma, a gente vai precisar dele. Agora, concordo com isso? Não concordo.
Eu acho que, enfim, eu escrevi isso, a minha dissertação de mestrado, né, o Direito Constitucional Regulatório, é muito focado em processo. Né? Eu acho que o judiciário, diante de uma regulação que ele, enfim, desconfio que ele não queira, com a qual ele não concorde, ou que ele ache que há uma ilicitude, antes de tudo, ele precisa olhar o processo, como aquele ato foi praticado, quais foram os cuidados que foram tomados pela administração pública. Isso não costuma haver. Essa desconsideração talvez gere um ciclo vicioso, porque se o judiciário não vai se preocupar, e se os órgãos de controle não vão se preocupar com o itinerário, vão focar no ato, e aí vão tentar tirar da cachola, para que eu vou me preocupar? E se mesmo que eles se preocupem, eles vão fazer da forma como eles acharem mais adequada, mais correta, da cachola deles também, para que eu vou me preocupar? Então, eu acho que mistura um monte de coisa, estou misturando um monte de coisa para dizer assim, que é um pouco esquizofrênico, né? Eu também concordo com a crítica do amigo do Zé Vicente, do artigo que eu adoro esse artigo do professor Floriano, entrego para os meus alunos, né? Eu tenho feito, Patrícia, uma dica do Aragão, eu dou muito texto, e aí eu ficava chateado que ninguém lia. Agora, todas as minhas provas têm uma questão doutrinária, assim, são 3 problemas e uma questão doutrinária para ver se estão lendo os textos. Então, esse é um dos textos que vai na minha questão doutrinária. É o Aragão que faz isso, ele que me deu essa dica. Esse texto é muito interessante e mostra nessa falência do ato monológico, que eu acho que é um ato que esse morreu mesmo. Né? E começou a morrer, eu acho que desde a lei da ação popular. Né? Como o Zé Vicente falou muito bem, ele está corretíssimo. Né? Quando a gente... É uma fotografia que se mexe um pouquinho, igual as fotos lá do Harry Potter, né? Que você tem o sujeito que se mexe um pouquinho, né? Na foto do jornal, o jornal se mexe. É uma fotografia que diz alguma coisa. Se você precisa saber a finalidade, você precisa do motivo, você precisa de processo. Não tem como ser diferente. Né? E não basta colocar num PA, numa capa de PA, como a gente sabe que acontece muitas vezes, para que haja fundamentação e a partir daí está resolvido. Não é assim que se faz. Então, em resumo, assim, o nosso sistema de controle, o nosso sistema se baseia no ato. Né? Na verdade, eu não sei se eu estou falando alguma coisa errada, eu acho que é uma coisa que a gente pode investigar. Talvez a teoria do ato só tenha surgido como forma de controle. Não sei. Né? Se pensar na tradição francesa, o ato, a caracterização do ato como categoria necessária para verificar a competência, né? A ocorrência de ato administrativo. Mas é fato que o ato é uma categoria fundamental para as instâncias de controle e para o nosso sistema de controle, de modo que, enquanto isso não mudar, a gente vai continuar precisando dele. Então, você falou da sua dissertação e falou de regulação. Regulação talvez seja um bom exemplo. A regulação é muito mais procedimentalizada. Não dá muito para falar em regulação em atos. Curiosamente, tudo que é evolução na matéria vem em forma de processo. Por exemplo, a AIR, né? A análise de impacto regulatório e outras medidas, audiências públicas, consultas públicas, indicam um reforço de procedimentalização e uma clara intenção da regulação de se transformar em processos regulatórios. Né? A gente dificilmente em regulação discute um ato isolado. O ato ele integra um processo regulatório e é isso que importa. Né? Então, eu acho que regulação é até um bom exemplo de como talvez o ato esteja um pouco anacrônico. Né? O que é moderno não vem em forma de ato, vem em forma de... e é importante, por exemplo, talvez uma coisa que você falou, que como a gente valoriza o ato, o controle valoriza o ato, ele acaba deixando o processo em segundo plano. E talvez se a gente mudasse a dinâmica da relevância, a gente conseguiria que o controle... Claro que não é fácil para o controle controlar o processo que não seja de uma ótica formalista. E nem é isso que eu quero criar. Né? A ideia de controles formalistas sobre processos formalistas, processos administrativos não são formalistas, não devem ser formalistas. Eu não vou antecipar a discussão de processo, porque eu acho que é um tema que a gente vai discutir na próxima semana ou na outra, mas o fato é que essa mudança de olhar permitiria a gente
avançar na qualidade da decisão. Uma outra coisa que você falou que eu acho que é importante, na verdade, eu acho que o ato administrativo surgiu por exclusivo paralelo com o ato jurídico, porque se vocês olharem, acho que eu já falei isso aqui, as categorias teóricas, os capítulos do direito administrativo são paralelos do direito civil, bens públicos, bens, ato administrativo, ato jurídico, a propriedade pública, que é mais contratos. Então, a gente vai tendo paralelos porque foi a forma de desenvolvimento teórico da disciplina. Foi por aí que o direito administrativo se desenvolveu teoricamente como um paralelo das categorias, talvez com um pouco de preguiça e talvez porque podia ser feito no século XIX. Só que no século XXI acho que é outro caminho que a gente precisava trilhar. E não espanta que a legislação faça referência ao ato, porque toda essa legislação, ação popular, mandado de segurança, é tudo dos anos 60, é tudo daquele período lá atrás. Então, acho que toda... Mas, enfim, reconheço que desembarcar é difícil, mas eu, hoje em dia, embarco incomodamente. Né? Enfim, não sei o que você pensa aí dessa avaliação. Quer dizer, eu sei que você não quer desembarcar, mas não sei o que você acha dessas ponderações. Eu vou inaugurar um outro debate que eu vou botar para o Zé e vou botar para você logo, que eu queria ouvir a gente discutir um pouco de presunção de legitimidade ou presunção de legalidade dos atos administrativos, que eu acho que também é uma categoria boa para a gente discutir. Mas, enfim, deixa você falar aí. Não, o que me ocorreu, congelou no finalzinho, eu não sei se eu falo uma besteira com relação ao que você falou. Eu acho que se o ato ele surge nesse processo de diferenciação do direito civil, eu não sei se no Brasil houve um desenvolvimento muito focado no controle, né? Assim, vejam, em 1941, o livro do Miguel Sauro Fagundes, 41, Controle dos Atos Administrativos pelo Poder Judiciário, em que ele desenvolve a teoria do ato e focado no controle. A preocupação dele é como controlar esse bicho. Aí, Lei da Ação Popular, Lei 4717 de 65. 65, de 65, que categoriza, enfim, incorpora ele Lopes de Meireles, né? E ele vai lá, quais são os elementos do ato administrativo, qual a preocupação ali? Como controlar o ato. Então, assim, eu acho que o nosso direito administrativo do ato, ele vai continuar sendo necessário. E aí, falando um pouquinho, tangenciando a questão da presunção de legitimidade, eu acho que isso ainda vai ser fundamental enquanto não for um standard de reverência do controle forte, aquele que respeite a existência de um processo regular. Então, assim, enquanto o processo regular não for respeitado pelos órgãos de controle, para que se entenda que, olha, foram tomados cuidados, vamos pensar na regulação, houve AIR, enfim, houve avaliação, questão técnica, tal. Poxa, quem sou eu para rever isso? Posso até discordar. Enquanto isso não for um standard forte, eu acho muito difícil a gente abandonar a teoria do ato. Acho quase impossível. Então, eu acho que há uma sincronia nessas duas coisas, sabe? Assim, eu acho que a teoria do ato e a teoria do controle, elas andam juntas no Brasil, pelo menos no Brasil. Eu não posso dizer isso na França, mas elas andam juntas. Então, não é possível a gente reformar uma sem reformar a outra. Talvez por isso que haja uma esquizofrenia aí, né? Assim, a gente voltou no trabalho, pensa lá na teoria do Gustavo, né? De estreitamento da discricionariedade, dos graus de vinculação à juridicidade. Houve um estreitamento da discricionariedade no ato administrativo, podendo haver mais controle. Poxa, e aí, para controlar tudo, como é que pode? Não, a gente precisa pensar numa teoria de deferência, uma teoria boa de deferência, né? E uma das formas boas de deferência é respeito ao processo, né? E controle processual. E eu acho que a ideia de presunção de legitimidade, ela deve evoluir, pensando alto com vocês aqui, ela deve evoluir para uma noção de
de mecanismos mais sofisticados de deferência, não simplesmente uma presunção de legitimidade. Presunção de legitimidade não diz nada, né? Eu acho que a gente precisa... Ela diz muito pouco, né? Então, acho perfeito encarar a presunção de legitimidade como um instrumento de deferência, quer dizer, um rótulo para deferência, né? Presunção de legitimidade nada mais é do que um rótulo para deferência no controle. E quando é que ela deveria existir? Quando é que essa deferência deveria ser despertada? Quando houvesse fundadas razões de que o processo decisório da administração foi um processo em que participado, um processo que obedeceu não só uma legalidade estrita, mas um processo em que a decisão foi pensada, ponderada, carreada com elementos. A partir desse momento, acho que o judiciário e os órgãos de controle nada mais deveria restar do que deferência. E aí você usar o rótulo da presunção de legitimidade pode ser interessante, realmente. Presunção de legitimidade como um rótulo vazio, para dizer assim, que muito ela é instrumentalizada, para dizer assim, aqui é presunção de validade porque eu acho que o ato é bom, que é o que acontece na maior parte dos casos, tem pouco valor, porque é uma deferência que não é deferência, na verdade. Né? É o juiz ou o controlador buscando um fundamento para uma decisão que ele resolveu, por razões dele, referendar. Né? Achei muito interessante. Eu vou passar para o Zé. Eu até queria comentar um caso em que uma vez eu participei de um seminário discutindo controle judicial de decisões de saúde. E era um caso em que eu tinha essa noção. Eu falei assim, quando o judiciário, os órgãos de controle, no caso do judiciário, se convencer de que o processo decisório da administração, na incorporação de um novo tratamento ou de um novo medicamento, foi claro, foi transparente, acolheu razões médicas, quer dizer, o que eu sustentava para a gestão pública de saúde, que a sociedade e logo o judiciário deveriam ter confiança no processo decisório da administração, de que, por exemplo, na decisão de incorporar ao SUS um novo tratamento. Sim. O que há e gera esse descontrole é uma enorme desconfiança por parte do controlador quanto à seriedade do processo decisório da administração. E isso gera essa enorme disfunção. Claro que não é só isso, mas eu acho que na medida em que o controlador confia na virtude do processo decisório, isso tenderia a gerar um processo de deferência. Mas gostei muito dessa ponderação de que presunção de legitimidade é um argumento de deferência. Vou chamar o Zé, ver o que ele fala sobre isso aqui. Vamos lá, Zé. Obrigada, André. Já. São discussões muito interessantes para a gente olhar a complexidade da teoria. Quer dizer, a gente vai estudando essas categorias, vai presunção de validade, discricionariedade, motivo, objeto, finalidade, forma, mas tudo isso tem, na verdade, isso são capas para processos que a gente tem que entender a fundo o que eles representam. Acho que esse debate é muito interessante porque desnuda um pouco o que vai abaixo da superfície do argumento que a gente usa. O argumento, ele é a superfície do que se passa na realidade da decisão administrativa. Então, Zé, eu quero ouvir você dessas coisas que eu comentei com o André. E mais uma última coisa que eu já vou inserir para você ver se você fala também, para depois eu ouvir o André. É correto a gente falar que discricionariedade no ato administrativo está no objeto e no motivo? Quer dizer, é fácil? Porque, para mim, organiza bem a cabeça. Competência, finalidade e forma são elementos vinculados, ou atributos, ou enfim, elementos vinculados, e o motivo e objeto é onde a discricionariedade pode residir. Você acha isso também? Deixa para o final, vamos na ordem dos argumentos aqui. Né? Mas legal, também achei que a presunção de legitimidade como deferência é uma boa sacada do André, não tenha dúvida disso. Né? Enfim, é por isso que é bom assistir conversas, viu? Aqui a gente está conversando a sério, né? A gente aqui está deixando as ideias. Isso aqui é quase um brainstorming, né? Que a gente faz de debate, enfim. Acho que tem uma virtude de provocar na gente mesmo reflexões interessantes. Mas vamos lá, Zé. Que o tempo vamos lá. Eu vou primeiro retomar um ponto em defesa da nossa posição, Patrícia. Eu acho que, quer dizer, há uma inconsistência na posição do André quando ele critica
a nossa superação do ato, dizendo que o uso do controlador ainda está aguerrido ao ato. Por essa razão, então, não se deveria, como eu faço, por exemplo, defender a ideia de poder de polícia, porque o controle se faz com base nessa categoria. E aí, então, eu, revertendo a capa, vou dizer o seguinte: existe uma função exploratória da dogmática do direito, da doutrina, vamos chamar assim. Eu acho que, se a gente começa a dizer que o ato não é tão bacana assim, que já era o ato, que o negócio é a motivação, é a relação, é o contrato, muito embora essas coisas demorem muito a acontecer, um dia elas acontecem, porque a gente vai formando os juízes, os promotores, os desembargadores, os ministros de daqui a 20, 30, 40 anos. Então, existe um elemento de cultura na qual, quando a gente coloca uma nota dissonante, quando a gente coloca um trítono, que é a tríade do diabo, nessa musiquinha toda harmônica, a gente traz uma dúvida e a gente vai compondo uma música um pouquinho mais dissonante, que depois se torna o novo padrão de composição. Então, eu acho que, embora, digamos assim, num grau zero de escrita, o ato seja um elemento de controle, está na lei, e as pessoas pensam a partir daí, não significa que nós deveremos, assim, que a gente deva pensar a partir daí, que a gente não deva empurrar um pouco o controlador para ele olhar para além do ato, porque a gente acaba ficando refém da prática nesse sentido. Isso é antipragmatista, né? O Dewey fala isso, que nada mais contrário à ideia de pragmatismo do que se limitar à prática, do tipo, é isso que faz, vamos ficar nisso mesmo. Então, quer dizer, o pragmatismo é você ter coragem de inventar um futuro. E esse futuro que a gente quer construir é um futuro que não olha só para uma fotografia, mas é um futuro que é mais sofisticado do que isso. A despeito do que a falha, a despeito do que se vem fazendo, não é isso que se deva fazer para sempre. Eu acho que o papel da dogmática é um pouco de empurrar as categorias, vamos chamar de a função iluminista da doutrina jurídica. Bom, agora em relação à presunção de legitimidade, presunção de veracidade. Eu acho que, na maioria das vezes, isso é simplesmente preguiça. Eu acho que esse argumento é um argumento que aparece quase que como um estereótipo nas contestações, por exemplo, tal como um homólogo da separação de poderes. O mérito administrativo, a separação de poderes de um lado e a presunção de legitimidade ou de veracidade de outro, aquela coisa um pouco inconsequente, quase que como se coloca de qualquer jeito ali, se colar, colou, fica ali um pouco com nariz de cera. Vou usar uma expressão do jargão jornalístico. Eu fiz jornalismo, né, não concluí na FRJ. É um nariz de cera ali da nossa petição, a separação de poderes e a presunção de legitimidade. Na maioria das vezes é um argumento em branco, e aí é um não argumento, né? Às vezes a presunção de legitimidade ela implica uma violação do devido processo, porque ela carreia uma prova diabólica da outra parte, como se ela conseguisse provar algo que é impossível, né? Então, ela viola o devido processo. Tem o livro do Demian, que fala sobre isso, a dissertação de mestrado dele, né? Demian Guedes, orientando do Aragão, e depois a tese de doutorado dele é sobre processo administrativo e autoritarismo, também muito boa. E no sentido material da presunção de legitimidade, seria aí sim a deferência que o André falou. No empate de argumentos, digamos assim, no sentido argumentativo. Eu coloco isso também até no meu livro, tem essas categorias que eu estou falando. Vale o argumento da administração. Agora, um ponto que eu acho interessante, que vocês estavam falando aí, de você pensar a presunção de legitimidade não como um sim ou não, mas como uma categoria, não como uma categoria disposicional, uma coisa do tipo sim ou não, mas uma categoria transicional, mais ou menos legítimo, ou seja, a ideia de graus de presunção de legitimidade. E aí, então, o que comporia a ideia de graus de presunção de legitimidade? Você pode pensar, por exemplo, motivação mais ou menos exauriente, houve análise de impacto ou não houve, o ato é mais ou menos técnico, esse ato foi apreciado por outro controlador, às vezes o ato foi invalidado pelo TCE ou pelo TCU, e você questiona ele em juízo, quer dizer, já teve um placete público, e você questiona. Outra coisa, por exemplo, o tempo da edição do ato, presumindo, por exemplo, que o ato mais recente ele tende a ser mais responsivo
à sociedade, portanto, ele teria uma presunção um pouco mais adensada pelo tempo, ao passo que o ato muito antigo, ele se destaca um pouco dessa administração responsiva, a colegialidade do ato. Estou fazendo aqui um raciocínio parecido com o raciocínio que a doutrina italiana faz para controle de lei, e que alguns autores de direito administrativo usam também. Colegialidade do ato. Então, às vezes, você tem uma decisão ou um ato de um grupo de autoridades administrativas, ou é homologado por outra autoridade, se tem o ato 1, 2 e 3, ele é composto, ele é complexo. Eu sempre me confundo desses negócios aí, dessas categorias aí francesas que o Elie Lopes Meireles inventou, eu nunca sei o que é o composto ou o complexo. E esse, aparentemente, é muito importante em prova de múltipla escolha da SESP, sei lá, eu decorei esse negócio em algum momento da vida. Participação popular, essa é uma categoria também muito importante para você construir essa ideia de graus de presunção de legitimidade. Quer dizer, teve participação, teve consulta, teve audiência ou não teve, então esse ato é mais ou menos presumidamente legítimo. Agora, não dá para ter presunção de legitimidade que seja presunção de veracidade, quer dizer, a coisa é ou não é. Você não pode simplesmente... Porque aí você vira uma espécie de faticidade posicional, assim, porque eu sou procurador do Estado, o meu argumento passa a existir, a minha afirmação quanto à verdade do mundo passa a existir, do tipo assim, ou o livro tal não está. E não é porque eu estou afirmando do lugar de procurador do Estado que existe um livro que ele vai existir. Ou seja, elementos fáticos, não pode existir uma presunção estritamente de veracidade. A presunção é só de legitimidade no sentido de adensamento, força, qualidade da proximidade com o direito, mas não de ser verdade ou não. A não ser que você pense que numa situação de absoluta impossibilidade de verificação de fato, você vá desempatar a favor da administração. Não sei por que isso deveria ser assim, mas também pode ser, sei lá, enfim, na dúvida vai a administração, mas então você não precisa provar, em última análise, você viola devido ao processo legal, porque a administração fala, olha só, eu estou te alegando um negócio, mas eu não tenho como provar. Mas na dúvida você fez, então você está culpado, entendeu? Então, assim, não sei se faz sentido a ideia de uma presunção de verdade fática. Só existe presunção, no meu sentir, e pensando aqui alto, né? Caiu o negócio. Não, voltou. Acho que pode existir uma presunção de legitimidade. É porque travou aqui. Acho que só pode existir uma presunção de legitimidade e acho que é muito auspicioso pensar numa ideia de graus de presunção de legitimidade que são compostos a partir desses elementos e outros também que a gente possa pensar. Agora, realmente, a presunção de legitimidade do jeito que se usa é uma palavra aí, é um nariz de cera numa petição, né? Sim. Enfim. E para concluir, para você concluir, para poder ouvir o André um pouquinho ainda, e a questão do mérito? Discricionariedade em muitos elementos. Existe discricionariedade, por exemplo, na questão da competência. Às vezes as normas de competência elas têm um elemento. Quando você escolhe delegar ou não, você exerce uma discricionariedade na delegação. Existem leis que atribuem possibilidade de você combinar a forma, encontrar elementos de forma. O próprio fato de você convalidar depois o vício de forma mostra que existe algum nível de volição na forma, em alguns casos. Ali simplesmente pode abrir espaço para discricionariedade na forma. Normas com conteúdos indeterminados na atribuição de competência. Você tem uma discricionariedade, às vezes, no exercício da competência. Talvez o único problema seja discricionariedade na finalidade, no elemento finalidade. Mas aí também, Patrícia, o negócio é tão abstrato, né? A finalidade é de interesse público. Se não é, viola, é um ato ilegal. Então, assim, a finalidade não pode ser mais ou menos de interesse público. Mas, salvo isso, que é quase que uma inconsistência lógica, eu acho que existe espaço na forma, dependendo da lei autorizar, dependendo do espaço da convalidação, que mostra que existe algum nível de volição de discricionariedade na forma. Acho que existem normas que atribuem competências a partir de conceitos indeterminados, então existe um exercício discricionário para se apropriar dessa competência.
Agora, é aquilo, né? É uma simplificação. É uma simplificação. Todas essas categorias são simplificações. E antes de a gente, Sim. vou pensar nas analogias musicais, antes da gente começar nas coisas super atonais, a gente tem que saber o do ré, mi, fá, né? Então, a gente tem que construir as coisas triviais para depois construí-las, né? Você comentou assim, en passant, falou en passant, uma certa crítica assim, ao mérito, a ideia de mérito, que eu também me incomoda, porque também é outra simplificação assim, muito ligeira, talvez não seja mais compatível com a complexidade do processo decisório da administração pública contemporânea. Para poder passar para o André rapidinho, em menos de um minuto, falar assim, também realmente acha incomoda o mérito? O mérito também é uma simplificação, né? Quer dizer, eu acho que o Diogo fala alguma coisa, é um resíduo de discricionariedade que se chama mérito, né? Existe um espaço que não é o mérito administrativo, é o espaço de decisão trazido pela imprecisão da linguagem jurídica. Isso não é um mérito administrativo estrito sensu, mas muitas vezes ele ou assim, não estou abandonando o mérito, mas eu estou dizendo que muitas vezes, eu estou fazendo um distinguishing. Muitas vezes o que se chama de mérito administrativo é incompletude da linguagem do direito. Primeiro ponto. Segundo ponto é exercício político, de opção, assim, enfim. Mas isso num sentido mais conceitual da categoria. Agora, o uso que se faz do mérito também, uso trivial, uso judicial, assim, judicioso, de litígio, de contencioso na prática, é um uso trivial, assim, fala-se em mérito como se fosse uma intangibilidade, um elemento que não pode ser tocado. Frequentemente as pessoas escolhem tocar ou não tocar no dito mérito administrativo, né? Isso, então, é uma mentira que a gente fica mantendo ou para ensinar os alunos ou então para defender as posições da Fazenda Pública, né? É um segredo de polichinelo que o mérito administrativo, às vezes, não tem nada de administrativo, ele é simplesmente incompletude da linguagem do direito, e, de outro lado, ele é uma opção política, ponto, assim. Eu não sei se existe um mérito propriamente administrativo enquanto tal, mas isso eu estou pensando alto, enfim. Beleza. Valeu, Zé. Obrigada aí. Vou chamar o André. Enquanto isso, eu queria comentar, alguém falou aí em papel iluminista, que o Zé brincou. Eu tenho, com todo o respeito que eu tenho pelo ministro e afeição, etc., eu tenho uma certa birra com esse argumento do papel iluminista, porque eu acho ele um pouco arrogante, um pouco presunçoso, né? Eu acho que quanto menos fundacionista, quanto menos se arrogar no papel do direito como solução das coisas, melhor. Acho que o direito tem que baixar um pouquinho a bola do direito. Então, acho que não gosto desse argumento, não, com todo respeito. Uma outra coisa do que o Zé falou, e me veio à cabeça, especialmente aí, eu sei que tem muita gente estudando para concurso, e existem muitos concursos, e a gente sabe disso, André. Onde está você, André? A gente sabe disso, muitos concursos falam essas provas de múltipla escolha, muito concurso, às vezes, que não é jurídico, essencialmente, que admite mais de uma formação, é uma decoreba, e decora essa ideia do ato administrativo. O ato administrativo é uma categoria que permite um monte de decoreba, e aí, o dia que você cai na prática para botar isso em uso, você está com aquela decoreba toda na cabeça, e vai aplicar aquela decoreba de uma forma muito esquemática. E esse esquematismo todo funciona muito pouco na administração. Eu realmente eu vejo isso na prática, as pessoas com um pouco de visão muito estreita da realidade administrativa, aplicando essas categorias. E isso, às vezes, já é problemático. Então, assim, a gente realmente... uma das razões de avançar nisso, talvez, seja você tentar derrubar um pouco esse esquematismo, todas essas categorizações todas, para permitir que o sujeito reflita sobre o quadro mais amplo. Enfim, André, para a gente concluir, aí, já estamos chegando no fim, você tem mais 4, 5 minutos aí para falar que você, desse nosso debate final, discricionariedade, mérito. Eu tô cantando a mesma música que vocês, Até peguei o violão aqui para ver se eu componho alguma coisa. De repente a gente compõe, eu tô na mesma música. Eu acho que o nosso papel
é mostrar que essa categoria não funciona. O meu ponto só, eu acho que vocês estão na mesma, de certa forma, pensam igual, me parece, de que uma coisa não funciona sem a outra, entendeu? Sem discutir controle de forma séria, a gente não consegue discutir teoria do ato de forma séria. Então, enquanto o controle for um controle, procurando uma palavra elegante aqui, um controle pobre, né? uma pobreza de espírito da forma como é feito o controle, dificilmente a gente vai poder abandonar essa categoria heurística do ato administrativo. É só isso que eu quis dizer. Então, eu não acho que seja alguma coisa tão facilmente abandonável. Assim. Acho que é mais fácil para mim abandonar poder de polícia do que abandonar ato administrativo. Mas eu concordo, eu acho que a gente tem que tentar empurrar esse troço para frente. Não acho que eu sou Voltaire, mas enfim, a gente tenta dar umas cutucadas nele, né, como é que ele vai, né? Outra questão, Patrícia, sobre o mérito, se existe ou não existe mérito administrativo. Eu acho que existe mérito administrativo. Existe um espaço de decisão, existe um espaço em que é o administrador público que toma a decisão, né? Enfim, desde qualquer norma, é um problema do direito, da teoria do direito, como mencionou o Zé Vicente. A lei, o direito, ao ser aplicado, ele sempre vai implicar uma escolha, né? Como explicava lá o Kelsen, dentro da moldura, há um ato de vontade. Né? E há um espaço que é deixado a esse sujeito que decide. Né? E quando é o administrador público, aquilo ali deve constituir um espaço de liberdade dele. Né? Isso, para mim, faz parte da noção de democracia, para mim. Né? O funcionamento das instituições democráticas, os agentes da administração pública, como longa mani, né? Os agentes daqueles que foram eleitos para aplicar a lei, eles necessariamente precisam ter um espaço de decisão que é deles. Né? Você não acha que a categoria alemã de reserva da administração não seria melhor para isso? Mais clara? Mais... Eu gosto mais da categoria de reserva de administração do que da ideia de mérito. Né? Eu gosto teoricamente é mais bem, acho que me comunica melhor o que a gente quer preservar, que é o espaço decisório, dentro da ideia de que cada macaco no seu galho, digamos assim. Exato, né? Exatamente. Se você quer entender, se a gente entende que existe um espaço que é do administrador público, tradicionalmente se chamou isso de mérito, o mérito existe. Mas a gente pode mudar o nome dele. Então a gente pode entender de outra forma, enfim. Mas acho que eu passei do meu tempo aí. Não, estamos. Acho que eu entrei 5 e 1. Enfim, gente, tem um monte de coisa para a gente discutir. Na quinta-feira, na verdade, a gente vai falar de controle da administração no tempo da pandemia, em tempos de coronavírus. Eu acho que a gente vai conseguir, na sexta-feira, na quinta-feira, avançar um pouco ainda em termos que a gente tratou hoje. Eu acho que são controle e ato, como a gente falou hoje, são mas absolutamente interligados. Então, na quinta-feira, muito obrigada por vocês. Na quinta-feira, a gente está de volta falando de controle da administração. Muito obrigada, gente. Tchau, tchau. Até logo. Obrigada, André.